Ela só queria se vingar do ex, mas aquele beijo mudou tudo. O que esse milionário fez depois foi simplesmente inacreditável. Antes de continuar, comente de qual cidade você está assistindo e não se esqueça de deixar o like. Agora vamos para essa história surpreendente. Lúcia Mendes, ou simplesmente Lu, como os amigos a chamavam, já estava tendo um dia daqueles que parecem conspirar contra a sanidade. Tudo começou de manhã, quando o café que ela preparou com tanto carinho caiu no chão da cozinha minúscula do seu AP alugado em São Paulo, culpa de um gato vira-lata que ela insistia em chamar de seu, mesmo ele só aparecendo para comer e fazer bagunça. Depois, no trabalho, a chefe excêntrica da pequena revista onde ela escrevia textos sobre dicas de economia doméstica mandou refazer um artigo inteiro, porque, segundo ela, as vírgulas estavam gritando. Lu sabia que era só mais um chilique da chefe, mas engoliu o orgulho e reescreveu. Afinal, o aluguel não se paga sozinho, mas o verdadeiro golpe veio à tarde, quando ela resolveu dar uma volta no shopping para espairecer. Enquanto caminhava distraída entre as vitrines, com uma sacola de pão de queijo na mão, seu único luxo do dia, Lu avistou algo que fez seu estômago revirar. Lá estava ele, Rafael, o ex-namorado que terminou com ela há 3 meses, com a desculpa mais esfarrapada do mundo. Não tô pronto para me prender, Lu, sabe? Relacionamento é tipo uma corrente capitalista. E agora, o mesmo Rafael, que vivia de camiseta surrada e papo revolucionário, estava dentro de uma joalheria chique, segurando a mão de uma mulher deslumbrante e colocando um anel brilhante no dedo dela. Não acredito, Lu murmurou, tentando se esconder atrás de uma planta decorativa que mal cobria suas pernas. Mas já era tarde. Rafael virou o rosto e seus olhos se encontraram. O ar ficou pesado, como se o shopping inteiro tivesse parado para assistir àquele confronto silencioso. Ele deu aquele sorriso convencido, como quem diz, olha só como eu me dei bem, enquanto a mulher ao seu lado, alta, loira e com cara de quem nunca lavou um prato na vida, soltava um gritinho meloso. Ai, Rafa, é perfeito. Vou ser a futura Dona Carter. Lu sentiu o chão tremer sob seus pés. Dona Carter? Então era assim que Rafael, o cara que dizia odiar compromisso, estava seguindo em frente, comprando um anel caríssimo para outra, enquanto ela ainda tentava juntar dinheiro para consertar a geladeira quebrada. O sangue subiu à cabeça. Ela queria gritar, jogar o pão de queijo na cara dele, mas antes que pudesse decidir, Rafael acenou com um leve aceno de cabeça, como se dissesse, e aí, ainda na mesma? Rafael! Lu exclamou, forçando um sorriso tão falso que doía. Que surpresa! Adorável te ver aqui. Ela cruzou os braços, tentando parecer indiferente, mas por dentro estava um vulcão. Lu, você ainda está por aí? Ele perguntou, arqueando a sobrancelha, como se ela fosse um móvel velho que deveria ter sido descartado. A loira ao seu lado, que Lu agora sabia se chamar Samantha, deu uma risadinha forçada e se agarrou ao braço dele. Pois é, eu ainda respiro. Lu retrucou, o sarcasmo pingando de cada palavra. E você, hein? Pelo visto, superou rapidinho essa tal corrente capitalista, né? Samantha abriu um sorriso artificial. Ai, Lu, você não mudou nadinha, né? Igualzinha àquela foto de 2019 no Instagram. O tom dela era doce, mas cortava como faca. Tá solteira ainda, né? Relaxa, tem gente que acha alguém depois dos 40. Lu sentiu o rosto queimar. Era o fim da linha. Ela abriu a boca para responder com algo bem afiado. Mas antes que as palavras saíssem, um braço forte envolveu seus ombros. Desculpa a demora, meu amor, disse uma voz grave e suave ao seu lado. Lu congelou. Quem era aquele cara? Ela virou o rosto devagar e deu de cara com um homem alto, de pele bronzeada, olhos castanhos intensos e um sorriso que parecia saído de comercial de perfume. Ele a segurava com tanta naturalidade que qualquer um juraria que eles eram um casal de anos. Sem pensar 2 vezes, Lu agiu por instinto. Virou-se completamente e, num impulso de raiva e desespero, plantou um beijo nele. Não foi delicado, foi quase um ataque. Um beijo para mostrar a Rafael que ela não estava afundada em sorvete e músicas tristes. E o mais louco? O estranho retribuiu, calmo, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Quando ela se afastou, ofegante, Rafael estava com a cara de quem engoliu um sapo
e Samantha parecia prestes a explodir. Então, o que você estava dizendo mesmo? Lu perguntou, lançando um olhar triunfante para os dois. Antes que eles pudessem responder, o estranho sorriu de canto e disse: Vamos, querida. Ainda temos que escolher o anel para o nosso noivado. Lu quase engasgou. Noivado? Quem era esse maluco? Mas ele já a puxava pelo braço, guiando-a para longe da joalheria, enquanto Rafael e Samantha ficavam para trás, boquiabertos. Foi só quando dobraram o corredor que Lu percebeu o tamanho da encrenca. Ela parou no meio do shopping, plantando os pés no chão, e encarou o cara. Tá, explica agora. O que acabou de acontecer? Ele inclinou a cabeça, divertido. Você me beijou, eu te salvei da situação. De nada, aliás. Salvou? Você me sequestrou. Lu exclamou, apontando o dedo para ele. E esse papo de noivado? Quem é você? O homem deu um sorriso irritantemente charmoso. Meu nome é Nicholas Albuquerque. E você, pelo visto, é uma garota que sabe improvisar. Lu piscou, confusa. Nicholas Albuquerque. Espera, o Nicholas Albuquerque? O cara dos outdoors, aquele bilionário que todo mundo fala? Em carne e osso, ele respondeu, como se fosse a coisa mais trivial do mundo. E você é? Lúcia. Lu. Uma idiota que acabou de beijar um estranho para irritar o ex. Ela murmurou, esfregando a testa. Isso não tá acontecendo. Nicholas riu baixo. Tá sim. E sabe o que mais? Eu gostei. Que tal um jantar para compensar o susto? Lu o encarou, sem saber se ria ou corria. Você tá falando sério? Sempre falo, ele disse, os olhos brilhando com algo que Lu não conseguiu decifrar. Te pego às 8. E assim, sem mais nem menos, ele se afastou, deixando Lu no meio do shopping com o coração acelerado e a certeza de que sua vida tinha acabado de virar de cabeça para baixo. Lu ainda estava tentando processar o que tinha acontecido no shopping quando o relógio marcou 7 da noite. Ela encarava o espelho do banheiro do seu AP, uma mistura de pânico e incredulidade estampada no rosto. O cabelo, que ela tentou domar com uma chapinha barata, estava mais ou menos no lugar, mas a camiseta velha com estampa de um unicórnio zangado, seu uniforme oficial de ficar em casa, não parecia adequada para um jantar com um bilionário. Que droga eu fiz? Murmurou para si mesma, jogando a camiseta no chão e correndo para o armário. Não tinha nada chique ali, só jeans surrados e blusinhas básicas, mas ela precisava improvisar. Enquanto vestia uma calça preta e uma blusa soltinha, que pelo menos não tinha manchas, a cabeça de Lu girava. Nicholas Albuquerque. O nome ecoava como se fosse de outro planeta. Ela já tinha visto ele em propagandas na TV, em outdoors pela cidade, sempre com aquele ar de quem manda no mundo. Que agora ele ia buscá-la para um jantar, tudo por causa de um beijo impulsivo para irritar o Rafael. Isso é coisa de novela das 9, pensou, rindo sozinha. Mas o riso morreu rápido quando a campainha tocou. Lu abriu a porta e lá estava ele, impecável num blazer azul escuro e uma camisa branca que parecia gritar: Eu custei mais que seu aluguel. O sorriso dele era calmo, quase debochado, como se soubesse exatamente o caos que tinha causado na vida dela. Pronta? Perguntou a voz grave, fazendo o coração dela dar um salto. Não, Lu respondeu sincera, mas pegou a bolsa mesmo assim. Isso é loucura, você sabe, né? Loucura é relativa, Nicholas disse, abrindo a porta de um carro preto brilhante estacionado na rua. Lu hesitou por um segundo, olhando para o veículo que parecia saído de um filme de ação. Entra, não mordo. A menos que você peça. Ela revirou os olhos, mas entrou, tentando ignorar o cheiro de couro novo e o fato de que o banco era mais confortável que o sofá da casa dela. Para onde a gente vai? Perguntou, enquanto ele ligava o motor. Um lugar que você vai gostar, respondeu misterioso, e acelerou pelas ruas de São Paulo. Lu ficou quieta, olhando pela janela as luzes da cidade passarem, tentando entender como tinha ido parar ali. O rádio tocava um MPB suave, e Nicholas parecia à vontade, como se levar garotas humildes para jantar fosse rotina para ele. O restaurante era um choque. Ficava num prédio alto na Avenida Paulista, com uma vista que fazia Lu sentir que estava num cartão postal. O garçom os levou para uma mesa perto da janela, e ela tentou não parecer impressionada com os lustres brilhantes e os pratos que pareciam obras de arte. Se precisar de um rim para pagar isso, eu te aviso agora que o meu tá meio usado, brincou sentando-se. Nicholas riu baixo.
Relaxa, eu cubro. Quer um copo cravejado de diamantes para acompanhar? Só se vier com um pão de queijo de brinde. Ela retrucou, e ele riu de novo, dessa vez com vontade. Lu pegou o cardápio, mas os nomes dos pratos eram tão complicados que ela quase pediu um tradutor. Acabou escolhendo algo com frango no nome, torcendo para não ser caro demais. Então, Lúcia, ele começou apoiando o cotovelo na mesa, os olhos fixos nela. Me conta quem você é, além de uma garota que beija estranhos em shopping. Ela ergueu uma sobrancelha. Por que você quer saber? Porque eu gosto de saber com quem eu janto. Respondeu simples, mas com um tom que a fez engolir em seco. Tá bom. Lu suspirou, cruzando os braços. Eu trabalho numa revista meia-boca. Pago contas, tento não surtar com a vida e às vezes beijo caras aleatórios para fugir de ex-namorados idiotas. Sua vez. O que você faz além de ser um bilionário irritante? Nicholas sorriu, como se tivesse gostado da resposta. Eu administro empresas, viajo o mundo e de vez em quando salvo garotas de situações constrangedoras em joalherias. Salvador da pátria, hein? Lu ironizou, mas não conseguiu segurar um sorriso. O garçom trouxe os pratos, e ela ficou aliviada ao ver que o frango vinha com arroz e batata, comida de verdade, pelo menos. Enquanto comiam, a conversa fluiu mais fácil do que ela esperava. Nicholas era engraçado, de um jeito sutil, e parecia genuinamente interessado nas histórias dela sobre o trabalho e o gato bagunceiro. Mas então, ele largou a bomba. Tenho uma proposta para você, disse, girando o copo de vinho entre os dedos. Lu parou com o garfo no ar. Se for algo ilegal, eu passo. Nada ilegal, ele garantiu com um sorriso travesso. Quero que você finja ser minha namorada por um mês. Ela quase engasgou. O quê? Você tá louco? Escuta, Nicholas continuou calmo. Minha família tá me pressionando para assentar. Tem um evento importante vindo aí. E se eu aparecer sozinho, vai ser um inferno. Você entra na jogada, a gente convence todo mundo e você sai ganhando. Ganhando o quê? Lu perguntou, desconfiada, o coração batendo rápido. O que você quiser, ele respondeu, os olhos brilhando. Um emprego melhor, dinheiro, uma viagem. Você escolhe. Lu ficou em silêncio, o garfo ainda na mão. Era a coisa mais absurda que já tinha ouvido. Ela, uma garota simples do bairro da Muca, fingindo ser namorada de um bilionário. Mas ao mesmo tempo a ideia era tentadora. Rafael ia pirar se visse isso, e ela podia finalmente dar um salto na vida. Só que tinha um problema. Parecia arriscado demais. Por que eu? Perguntou, estreitando os olhos. Você podia chamar uma modelo, uma atriz, alguém que já sabe jogar esse jogo. Nicholas se inclinou para frente, o olhar intenso. Porque você me beijou sem saber quem eu sou. Isso é raro. E além disso, você tem personalidade. Personalidade? Lu riu, incrédula. Você quer dizer teimosia? Talvez, ele admitiu com um sorriso. E aí, topa? Lu mordeu o lábio, a cabeça girando. Ela sempre demorava para decidir até o sabor do sorvete na padaria, e agora tinha que escolher se entrava de cabeça num plano maluco com um cara que mal conhecia, mas algo no jeito dele, confiante, mas não arrogante, a fez hesitar menos do que o normal. Tá, disse por fim, apontando o garfo para ele, mas com condições. Primeiro, eu não sou sua empregada, não vou seguir ordens. Segundo, quero um emprego novo, decente, que me tire daquele buraco onde eu trabalho. Nicholas estendeu a mão sobre a mesa, o sorriso alargando. Fechado. Ela apertou a mão dele, sentindo um frio na barriga. Bem-vinda ao meu mundo, Lu, ele disse, e ela teve a sensação de que acabara de pular de um penhasco sem paraquedas. Na manhã seguinte ao jantar, Lu acordou com o som insistente do celular vibrando na mesinha ao lado da cama. Ainda grogue, ela tateou até pegá-lo e viu uma mensagem de Nicholas. Te pego às 10 horas. Vista algo confortável. Lu franziu a testa, confusa. Confortável para quê? Ela imaginou que talvez fosse um passeio descontraído, tipo tomar um açaí na praça, mas com Nicholas nada parecia tão simples assim. Resmungando, ela jogou as pernas para fora da cama e decidiu que uma calça jeans e uma camiseta sem estampa de unicórnio seriam o suficiente. Às 10 em ponto, um ronco baixo de motor ecoou na rua estreita da Muca. Lu espiou pela janela e viu Nicholas encostado num carro prata reluzente, tão caro que ela teve medo de encostar e deixar marcas de dedo. Ele usava óculos escuros e uma camisa polo que parecia casual,
mas Lu sabia que custava mais que o salário dela. Sério, isso é exagero, murmurou descendo as escadas com a bolsa pendurada no ombro. Bom dia, ele disse, abrindo a porta do passageiro com um gesto galanteador que fez Lu revirar os olhos. Tá, onde a gente vai? Perguntou entrando no carro e tentando não se impressionar com o painel que parecia uma nave espacial. Você vai ver, respondeu Nicholas com aquele sorriso enigmático que já estava começando a irritá-la. Ele dirigiu pelas ruas movimentadas de São Paulo, o trânsito caótico da manhã cedendo aos poucos enquanto subiam em direção a um bairro mais chique. Quando pararam em frente a uma boutique de luxo na Oscar Freire, Lu arregalou os olhos. O que a gente está fazendo aqui, né? Perguntou, virando-se para ele com uma mistura de surpresa e desconfiança. Nicholas abriu a porta do carro e fez um gesto para ela sair. Se você vai ser minha namorada, precisa se vestir como tal. Lu congelou, ainda com a mão no cinto de segurança. Tá dizendo que minhas roupas não prestam? Ele olhou para a camiseta dela. Uma peça cinza simples, mas com uma manchinha discreta de café que ela não tinha notado antes. Digamos que seu estilo tem autenticidade. Mas para o meu mundo precisamos de um upgrade. Meu estilo é ótimo, retrucou saindo do carro com um muxoxo. Essa camiseta é confortável e tem história. Que história? Nicholas perguntou divertido enquanto a guiava para dentro da loja. A de sobreviver a uma semana sem lavar roupa, ela respondeu, e ele riu alto, o som ecoando na calçada. Dentro da boutique, Lu sentiu o ar-condicionado gelado e o olhar curioso das vendedoras, que pareciam avaliar cada detalhe dela. As araras estavam cheias de vestidos, blusas e saias que ela só via em revistas ou no Instagram de influencers. Experimenta esse, Nicholas disse, pegando um vestido azul escuro de tecido leve e entregando para ela como se fosse a coisa mais natural do mundo. Você tá brincando, né? Lu segurou o vestido como se fosse uma relíquia, olhando a etiqueta e quase tendo um treco com o preço. Isso custa mais que meu aluguel. Então é perfeito, ele respondeu empurrando-a gentilmente para o provador. Vai, eu espero. Relutante, Lu entrou no cubículo e vestiu o tal do vestido. Quando se olhou no espelho, ficou sem palavras. O corte era simples, mas caía tão bem que parecia feito para ela. O azul destacava seus olhos castanhos, e pela primeira vez em muito tempo, ela se sentiu bonita de verdade. Saiu do provador meio sem jeito, e Nicholas, que estava encostado numa coluna, endireitou o corpo ao vê-la. E aí? Perguntou, os olhos brilhando com algo que Lu não soube identificar. Tá, legal, eu acho, respondeu, mexendo no cabelo para disfarçar o nervosismo. Legal, ele repetiu rindo. Você tá incrível, Lu. Vamos levar esse e mais alguns. Alguns? Ela exclamou, mas Nicholas já estava chamando a vendedora e apontando para outras peças. Meia hora depois, Lu saiu da loja com 3 sacolas cheias de roupas que ela nunca imaginou ter. No carro, enquanto voltavam, ela ficou quieta, tentando processar tudo. Por que tá fazendo isso? Perguntou por fim, olhando para ele. Não era só fingir num evento ou outro? Nicholas tamborilou os dedos no volante antes de responder. Minha família é desconfiada. Se eu te levar para os eventos deles com essa camiseta de unicórnio, ninguém vai comprar a história. E, além disso, ele hesitou olhando para ela de canto. Você merece mais que isso. Lu piscou surpresa. Mais que o quê? Mais que o que você tem agora. Ele disse. Simples, mas com uma firmeza que a fez engolir em seco. Ela não soube o que responder, então ficou olhando pela janela, o coração batendo mais rápido do que gostaria. Naquela noite, o primeiro teste de verdade chegou. Nicholas a levou para um evento de caridade num salão chique nos jardins. Lu usava o vestido azul da boutique, os sapatos novos pinicando os pés, e tentava não surtar com a quantidade de gente rica ao seu redor. Homens de terno e mulheres com joias brilhantes circulavam com taças de champanhe, e ela sentia todos os olhares voltados para eles quando entraram. Só fica do meu lado e sorri, Nicholas sussurrou segurando a mão dela com firmeza. Lu assentiu, mas o estômago revirava. Tudo ia bem, até que uma voz familiar cortou o ar. Lu! Ela virou e deu de cara com Rafael parado a poucos metros, com Samantha pendurada no braço dele como um acessório caro. O choque no rosto dele era quase cômico. Rafael, disse Lu, forçando um sorriso. Que coincidência. Você tá aqui com ele?
Rafael perguntou apontando para Nicholas, que apenas deu um sorriso educado. Ela tá comigo, Nicholas respondeu, puxando Lu mais para perto. Acho que isso é óbvio. Samantha soltou uma risadinha forçada. Ai, Lu, que upgrade, hein? De onde você tirou esse cara? Do mesmo lugar que o Rafael tirou esse anel, imagino. Lu retrucou e Rafael ficou vermelho. Nicholas segurou um riso ao lado dela, claramente se divertindo. Bom, a gente tem que ir, Nicholas disse, guiando Lu para longe antes que a conversa esquentasse mais. Quando estavam a salvo, ela soltou o ar que nem sabia que estava segurando. Não acredito que ele estava aqui, murmurou, ainda atordoada. Ele não vai esquecer essa tão cedo, Nicholas disse com um brilho travesso nos olhos. Você foi ótima. Eu sou ótima, Lu respondeu, tentando soar confiante, mas por dentro estava um caos. Aquele mundo de glamour, os olhares, Rafael, tudo parecia um sonho estranho. E o pior, ela estava começando a gostar daquilo, e da companhia de Nicholas. Depois do evento nos jardins, Lu ainda sentia o coração acelerado, como se tivesse corrido uma maratona. O encontro com Rafael e Samantha tinha sido um soco no estômago, mas o jeito como Nicholas a apoiou, firme, sem hesitar, a deixou confusa. No caminho de volta, dentro do carro silencioso, ela olhava para as luzes de São Paulo passando pela janela, tentando entender o que estava sentindo. Era só um acordo, certo? Então por que parecia que algo maior estava acontecendo? Você está muito quieta, Nicholas disse, quebrando o silêncio enquanto dirigia. Ele mantinha os olhos na estrada, mas o tom era leve, quase provocador. Tô pensando, Lu respondeu cruzando os braços. Esse lance de fingir tá ficando mais complicado do que eu imaginava. Por causa do seu ex? Ele perguntou, lançando um olhar rápido para ela. Por causa de tudo, ela admitiu suspirando. Rafael aparecendo do nada, essas roupas caras, esse mundo que eu nem sei como funciona. Eu não sou assim, Nicholas. Eu sou a garota do pão de queijo e do ônibus lotado, não de champanhe e tapete vermelho. Ele estacionou o carro na frente do prédio dela e virou-se para encará-la. E quem disse que você precisa mudar quem você é? Perguntou sério. O acordo é só uma fachada, Lu. Você não precisa virar outra pessoa para isso funcionar. Então por que eu sinto que tô virando? Retrucou, a voz mais baixa do que pretendia. Nicholas ficou em silêncio por um momento, os olhos fixos nos dela, e Lu sentiu um frio na barriga que não soube explicar. Talvez você só esteja descobrindo que pode ser mais do que acha, ele disse por fim, com um meio sorriso. Boa noite, Lu. Ela saiu do carro sem responder, a cabeça girando. Enquanto subia as escadas para o AP, as palavras dele ecoavam. Será que ele tinha razão? Ou será que ela estava só se deixando levar por aquele charme irritante? No dia seguinte, Nicholas apareceu com uma surpresa maior ainda. Quando Lu abriu a porta, ele estava lá, segurando um maço de papéis. Bom dia, disse, entrando sem cerimônia e jogando os documentos na mesinha de centro. Precisamos oficializar isso. Oficializar o quê? Lu perguntou, franzindo a testa enquanto pegava os papéis. Era um contrato, cheio de cláusulas e termos que ela mal entendia. Você está brincando, né? Não brinco com negócios, Nicholas respondeu, sentando-se no sofá como se fosse dono do lugar. Isso deixa tudo claro. Você me acompanha nos eventos, finge ser minha namorada por um mês, mantém sigilo. Em troca, eu te arrumo um emprego novo e cubro qualquer despesa do nosso namoro. Lu leu as primeiras linhas, os olhos arregalados. Isso parece coisa de filme, Nicholas. Tipo, a mocinha assina e depois se apaixona pelo chefe rico. Ele riu, recostando-se no sofá. Se fosse filme, a gente já estaria na metade da história. Assina logo, vai. Ela hesitou, o peso da caneta na mão parecendo maior do que deveria. E se eu quiser desistir no meio? Você me avisa com antecedência e a gente termina tudo sem confusão. Ele respondeu calmo. Mas seria melhor evitar isso. Minha família está esperando que eu finalmente sossegue. Lu segurou uma risada. Sossegado? Você me conhece há uns 5 minutos e já sabe que eu não sou do tipo que sossega ninguém. Eles não precisam saber disso. Ele retrucou com um brilho nos olhos. Lu suspirou, olhou para o contrato mais uma vez e assinou, sentindo como se tivesse acabado de vender a alma para o diabo. Um diabo muito bem vestido, diga-se de passagem. Bem-vinda oficialmente ao plano, Lu, Nicholas disse,
pegando o contrato e guardando na pasta. Nosso próximo evento é amanhã. Prepare-se. Os dias seguintes passaram num piscar de olhos. Lu se viu mergulhada num ritmo que não conhecia. Eventos chiques, jantares caros, conversas sobre coisas que ela nunca imaginou entender, tipo investimentos e resorts no Caribe. Nicholas era um guia perfeito, sempre ao lado dela, sussurrando dicas ou puxando ela para perto quando alguém se aproximava demais. E, para surpresa dela, ela estava começando a pegar o jeito. Numa noite, enquanto voltavam de um jantar beneficente, Lu decidiu perguntar o que vinha martelando na cabeça dela. Sua família é tão desconfiada assim mesmo? Disse olhando para ele no banco do motorista. Porque até agora ninguém me interrogou tipo CSI. Nicholas riu baixo. Eles são desconfiados, mas sutis. Minha mãe já está encantada com você, mas meu pai, ele é outra história. Vai demorar para ele engolir essa. E por que você precisa tanto que eles acreditem? Lu insistiu curiosa. Ele ficou quieto por um segundo, o olhar fixo na estrada. Digamos que tem um evento grande da família vindo aí. Se eu aparecer solteiro, vão tentar me enfiar num casamento arranjado. Não tô afim. Lu ergueu as sobrancelhas. Casamento arranjado? Isso ainda existe? No meu mundo, sim, ele respondeu, com um tom que misturava ironia e cansaço. Por isso, você é perfeita. Ninguém vai questionar uma garota como você. Uma garota como eu? Lu repetiu, estreitando os olhos. O que isso quer dizer? Alguém real, Nicholas disse, simples, e Lu sentiu um calor subir pelo pescoço. Ela virou o rosto para a janela, fingindo que não tinha ouvido, mas as palavras ficaram girando na cabeça dela. O próximo evento foi um jantar de gala, e Lu já estava mais preparada, ou pelo menos achava que estava. O vestido novo, um vermelho escuro que Nicholas insistiu que ela usasse, a fazia se sentir como uma impostora, mas também poderosa. Quando entraram no salão, cheio de gente importante, ela segurou o braço dele com mais força do que gostaria de admitir. Relaxa, ele sussurrou guiando-a entre os convidados. Você tá indo bem. Claro, porque eu sou especialista em fingir que pertenço a esse lugar. Ela murmurou sarcástica, mas sorriu para as pessoas que os cumprimentavam. Tudo ia bem, até que uma mulher elegante se aproximou, os olhos brilhando com curiosidade. Nicholas, querido, exclamou beijando o ar perto do rosto dele. E quem é essa? Minha namorada, Lúcia, ele respondeu, puxando Lu para perto com naturalidade. A mulher que se apresentou como Clara apertou a mão dela com um sorriso que não chegava aos olhos. Que surpresa, Clara disse, olhando Lu de cima a baixo. Você não costuma trazer companhia, Nicholas. Ela deve ser especial. Ele é mais fácil de conquistar do que parece. Lu respondeu com um sorriso doce, e Nicholas quase engasgou com o riso ao lado dela. Clara riu também, mas Lu sentiu o veneno por trás do som. Quando a mulher se afastou, Lu suspirou. Não gostei dela. Pouca gente gosta, Nicholas disse divertido. Mas você lidou bem. Eu sei, respondeu tentando parecer confiante, mas por dentro pensava, quanto tempo até eu me perder nesse jogo? Lu acordou na manhã seguinte ao jantar de gala com uma sensação estranha no peito. O evento tinha sido um sucesso. Ela não tropeçara no vestido, não derrubara nada caro e até conseguira trocar algumas palavras com gente importante sem gaguejar. Mas algo estava diferente. Enquanto tomava café na cozinha minúscula do AP, com o gato vira-lata ronronando aos seus pés, ela pensava em Nicholas. O jeito como ele a guiava por aquele mundo, a confiança que ele depositava nela, era só parte do plano, certo? Então, por que parecia tão real? O celular vibrou interrompendo seus pensamentos. Era uma mensagem de Nicholas. Hoje à noite jantar com minha família. Te pego às 19 horas. Lu quase derrubou a xícara. Jantar com a família dele? Isso não estava no contrato. Ou estava? Ela correu para pegar os papéis que tinha assinado, folheando as cláusulas com o coração na boca. Lá estava, em letras miúdas, acompanhar em eventos sociais e familiares, conforme necessário. Filho da mãe, murmurou jogando o contrato na mesa. Não tinha escapatória. O dia passou num borrão de nervosismo. Lu tentou se preparar mentalmente, mas a ideia de encarar os Albuquerque, uma família que provavelmente tomava café da manhã com talheres de prata, a deixava com vontade de se esconder debaixo da cama. Quando Nicholas chegou,
Pontual como sempre, ela abriu a porta vestindo o vestido azul da boutique e um par de sapatos que ainda machucavam os pés. Você esqueceu de avisar sobre isso, disse, apontando o dedo para ele enquanto entrava no carro. Não esqueci, ele respondeu com um sorriso travesso. Só achei que você ia surtar antes da hora. E eu não tô surtando agora? Retrucou, cruzando os braços. Eu nem sei que garfo usar num jantar chique. Só segue meu exemplo, ele disse tranquilo, como se fosse a coisa mais simples do mundo. Vai dar tudo certo. A mansão dos Albuquerque ficava numa área nobre de São Paulo, cercada por muros altos e um jardim que parecia saído de uma revista de decoração. Lu segurou o fôlego ao entrar no salão principal, os olhos passeando pelos quadros caros e o lustre que brilhava como um sol artificial. A família já estava reunida à mesa, e todos viraram para olhar quando eles chegaram. Nicholas, querido, disse uma mulher elegante, levantando-se com um sorriso caloroso. Era a mãe dele, Dona Helena, com cabelos grisalhos impecáveis e um vestido que gritava sofisticação. Finalmente trouxe alguém para nos conhecer. Mãe, essa é a Lúcia, Nicholas apresentou beijando a bochecha dela antes de virar para Lu. Minha namorada. Dona Helena analisou Lu por um instante, mas o sorriso que veio em seguida foi genuíno. Que prazer, Lúcia. Seja bem-vinda. Achávamos que o Nicholas ia ficar solteiro para sempre. Ele só precisava de alguém para aguentar ele. Lu brincou, tentando parecer à vontade, e Nicholas deu um riso abafado ao lado dela. Dona Helena riu também, apontando para a mesa. Sentem-se, vamos comer, disse, e Lu obedeceu, sentando ao lado de Nicholas com o coração batendo forte. A conversa começou leve, com Dona Helena perguntando sobre o trabalho dela e como eles tinham se conhecido. Lu seguiu o roteiro que tinham combinado. Uma história inventada sobre se encontrarem numa livraria, brigando por um livro. Tudo ia bem, até a porta do salão se abrir. Um homem alto, de postura rígida e olhar afiado, entrou. O ar mudou imediatamente. Pai, Nicholas murmurou mantendo a compostura, mas Lu sentiu a tensão na voz dele. Era o famoso Sr. Roberto Albuquerque, o patriarca da família. Ele cumprimentou todos com um aceno curto antes de fixar os olhos em Lu. Então essa é a Lúcia, disse, a voz grave ecoando no salão. A namorada do Nicholas. Isso mesmo, Nicholas respondeu, firme, colocando a mão nas costas de Lu como um apoio silencioso. O Sr. Roberto sentou-se à cabeceira da mesa, analisando-a com um olhar que parecia atravessar paredes. Interessante, ele disse por fim. Você sempre fugiu de compromissos, Nicholas, e agora aparece com alguém assim, do nada. O silêncio caiu por alguns segundos, pesado como chumbo. Lu sentiu o peso daquele olhar e decidiu que não ia se intimidar. Às vezes o amor pega a gente desprevenido, disse, com um sorriso confiante. Dona Helena sorriu, claramente gostando da resposta, mas o Sr. Roberto manteve a expressão dura. E como vocês se conheceram? Ele perguntou direto. Lu abriu a boca para responder, mas Nicholas foi mais rápido. Numa livraria, disse sem hesitar. A gente viu o mesmo livro, discutiu quem ia ficar com ele e acabou em café. Lu entrou na dança. Ele achou que tinha visto primeiro, disse, revirando os olhos para dar um toque de verdade à história. Mas eu não ia deixar barato. E ela me desafiou para um café. Nicholas completou com um olhar cúmplice. Quem convencesse o outro levava o livro. Quem ganhou? Dona Helena perguntou divertida. Eu, óbvio, Lu respondeu, e Nicholas riu balançando a cabeça. Ela acha que sim, ele retrucou, e a mesa inteira riu. Até o Sr. Roberto relaxou um pouco, soltando um que parecia menos hostil. O jantar seguiu mais leve, com histórias de viagens e perguntas sobre a vida de Lu. Ela se surpreendeu ao perceber que estava gostando da companhia de Dona Helena, que era calorosa, e até do jeito direto do Sr. Roberto. Quando saíram da mansão, Lu soltou um suspiro alto no carro. Achei que ia desmaiar lá dentro, admitiu, esfregando as mãos no rosto. Você foi ótima, Nicholas disse com um sorriso. Meu pai quase te derrubou com aquele olhar, mas você segurou firme. Ele é tipo um general, Lu murmurou. Tem certeza que ele acreditou? Nicholas hesitou por um segundo. Ele ainda está na dúvida, mas por enquanto estamos bem. Ótimo, ela disse, irônica. Só precisamos manter isso até o fim, né? Ele ficou quieto, olhando para a estrada,
e Lu sentiu um nó no estômago. O jantar tinha sido um sucesso, mas algo naquela noite, o jeito como Nicholas a defendeu, o calor da mão dele nas costas dela, fez o acordo parecer menos fictício. E isso a assustou mais do que o olhar do Sr. Roberto. Os dias após o jantar com a família Albuquerque passaram como um redemoinho. Lu se viu cada vez mais envolvida no mundo de Nicholas. Eventos, reuniões rápidas com executivos, até uma tarde inteira escolhendo obras de arte para um leilão beneficente. Ela tentava manter o foco no acordo, repetindo para si mesma que era só um jogo, mas a linha entre o fingimento e a realidade estava ficando borrada. E o pior, ela não sabia se queria que voltasse a ficar nítida. Numa tarde ensolarada, enquanto tomavam café num rooftop chique com vista para a Avenida Paulista, Nicholas largou uma bomba que quase fez Lu engasgar com o cappuccino. "O evento grande da família é no fim de semana", disse, mexendo o café com uma calma irritante. "Vamos para nossa casa em Campos do Jordão. Minha mãe insistiu que você viesse." "Campos do Jordão?" Lu repetiu, os olhos arregalados. "Tipo a cidade inteira de chocolate quente e casacos caros?" "Isso", ele confirmou com um sorriso de canto. "É um fim de semana importante. Meu pai vai estar lá e ele quer te conhecer melhor." Lu deixou a xícara na mesa com um baque. "Melhor?" Ele já me olhou como se eu fosse uma infiltrada no jantar. "O que mais ele quer? Meu RG e antecedentes criminais?" Nicholas riu, mas havia uma tensão sutil nos olhos dele. "Ele só quer ter certeza de que você é quem eu digo que é." "Relaxa, Lu. Você já conquistou minha mãe. Meu pai é mais duro, mas ele vai ceder." "Tá, e se ele não ceder?" Ela perguntou, cruzando os braços. "O que acontece com o nosso acordo?" "Nada muda", Nicholas respondeu, firme. "Você ganha o que combinamos, independente do que ele pense." Lu ficou quieta, olhando para as pessoas passeando lá embaixo na avenida. A ideia de um fim de semana inteiro com a família dele a deixava nervosa, mas também curiosa. Até onde ela conseguiria levar aquilo? E porque, no fundo, ela queria que desse certo. O fim de semana chegou rápido demais. Nicholas a buscou na sexta à tarde, e a viagem até Campos do Jordão foi marcada por um silêncio confortável, quebrado só pelo som do rádio tocando um samba antigo. A casa, ou melhor, mansão, dos Albuquerque era de tirar o fôlego. Madeira escura, janelas enormes e uma lareira que já crepitava quando chegaram. Dona Helena os recebeu com um abraço caloroso, mas o Sr. Roberto apenas acenou da poltrona, um copo de uísque na mão. "Que bom que vieram", Dona Helena disse, guiando Lu para dentro. "Lúcia, você vai adorar aqui. O ar é tão fresco." "É lindo", Lu respondeu sincera, mas seus olhos estavam no Sr. Roberto, que a observava como um falcão. Nicholas apertou a mão dela de leve, um gesto silencioso de apoio, e eles se instalaram no quarto de hóspedes. Um cômodo tão grande que cabia o AP inteiro dela. A primeira noite foi tranquila, com um jantar farto e conversas sobre a cidade. Lu até conseguiu relaxar, rindo das histórias de Dona Helena sobre as tentativas fracassadas de Nicholas esquiar quando criança. Mas no dia seguinte, o clima mudou. Durante um almoço ao ar livre, com uma mesa repleta de pães, queijos e vinhos caros, o Sr. Roberto decidiu testar os limites dela. "Então, Lúcia", ele começou, cortando um pedaço de pão com precisão militar, "o que você faz da vida?" Nicholas disse que você trabalha com revistas, mas não entrou em detalhes. Lu engoliu o gole de suco antes de responder. "Eu escrevo para uma revista pequena, sobre dicas práticas. Coisas como economizar na conta de luz ou reaproveitar sobras de comida." Ele ergueu uma sobrancelha. "Interessante. E como alguém assim acaba namorando meu filho?" A pergunta veio como uma facada, mas Lu manteve o sorriso. "A gente se conheceu por acaso numa livraria", disse, seguindo o roteiro. "Ele tem um gosto péssimo para livros, mas eu consertei isso." Dona Helena riu alto, mas o Sr. Roberto não se abalou. "Um acaso conveniente", murmurou, tomando um gole de vinho. "Nicholas nunca foi de se prender, e agora você aparece do nada. Me diga, o que você quer com ele?" O ar ficou pesado. Lu sentiu o olhar de todos na mesa, inclusive o de Nicholas, que parecia pronto para intervir, mas ela decidiu jogar sozinha. "O que eu quero?" repetiu, inclinando a cabeça. "Alguém que me faça rir, que me desafie
E que não tenha medo de uma discussão sobre quem viu o livro primeiro. Não é sobre o que ele tem, Sr. Roberto. É sobre quem ele é. O silêncio que veio em seguida foi ensurdecedor. Dona Helena abriu um sorriso orgulhoso, mas o Sr. Roberto apenas a encarou, como se tentasse encontrar uma falha na resposta. Antes que ele pudesse retrucar, Nicholas segurou a mão dela por baixo da mesa, o polegar traçando círculos leves na pele dela. Ela é boa com palavras, pai, ele disse com um tom leve, mas firme. Melhor não subestimar. O Sr. Roberto soltou um e voltou ao pão, mas Lu sabia que não tinha vencido ele, ainda. O resto do almoço passou sem mais ataques diretos, mas a tensão ficou no ar. Naquela noite, enquanto a lareira aquecia o salão, Lu e Nicholas estavam sozinhos no sofá, olhando o fogo dançar. Você foi incrível hoje, ele disse, quebrando o silêncio. Eu quase morri, ela respondeu rindo baixo. Seu pai quer me desmascarar. Ele quer entender você, Nicholas corrigiu, virando-se para ela. Mas você o deixou sem palavras. Isso não acontece todo dia. Lu olhou para ele, os olhos castanhos dele refletindo as chamas. E você? O que acha de mim? Ele hesitou, o sorriso sumindo por um instante. Acho que você é mais do que eu esperava, disse, a voz baixa. E isso tá me assustando um pouco. Lu sentiu o coração disparar. Assustando como? Porque eu não sei mais o que é fingimento e o que é real, ele admitiu. E antes que ela pudesse responder, ele se inclinou e a beijou. Não foi como o beijo impulsivo do shopping. Foi lento, quente, como se ele estivesse esperando por aquilo há dias. Lu retribuiu sem pensar, as mãos subindo para os ombros dele, até que o som de passos no corredor os fez se afastar, ofegantes. Desculpa, Nicholas murmurou, mas não parecia arrependido. Não foi culpa sua, Lu disse, o rosto quente. Mas a gente precisa parar com isso, né? É só um acordo. É, ele concordou, mas os olhos dele diziam outra coisa. E pela primeira vez, Lu não sabia o que queria que fosse verdade. O domingo em Campos do Jordão amanheceu frio e nublado, com uma névoa que envolvia a mansão dos Albuquerque como um véu. Lu acordou cedo, o eco do beijo da noite anterior ainda pulsando na cabeça dela. Ela ficou olhando para o teto do quarto de hóspedes, tentando organizar os pensamentos. O acordo com Nicholas estava quase no fim. Faltava só uma semana, mas o que ela sentia não parecia ter prazo de validade. E isso a aterrorizava. Na cozinha, enquanto preparava um café para se aquecer, Dona Helena apareceu, o sorriso gentil de sempre no rosto. Dormiu bem, Lúcia? Perguntou, pegando uma xícara para si. Mais ou menos, Lu respondeu sincera, mexendo o café com mais força do que precisava. Esse lugar é lindo, mas eu não paro de pensar. No Nicholas? Dona Helena perguntou direta, e Lu quase deixou a colher cair. A mulher riu baixo, sentando-se à mesa. Não precisa ficar tímida. Eu vejo como ele te olha. É diferente. Lu engoliu em seco, sentando-se também. Diferente como? Como se ele tivesse encontrado algo que não sabia que precisava. Ela disse, simples, mas com uma certeza que fez o coração de Lu apertar. Ele é meu filho, Lúcia. Eu sei quando ele tá fingindo, e com você ele não tá. Antes que Lu pudesse responder, o som de passos pesados ecoou no corredor. O Sr. Roberto entrou, o jornal do dia na mão, e lançou um olhar rápido para as duas antes de se sentar. Bom dia, disse seco, abrindo o jornal como se fosse uma barreira. Bom dia, Roberto. Dona Helena respondeu animada, mas ele apenas grunhiu. Lu ficou quieta, sentindo o peso da presença dele. O café da manhã passou em silêncio, até que Nicholas apareceu, os cabelos bagunçados e um sorriso que sumiu ao ver o pai. Dormiu demais? O Sr. Roberto perguntou, sem tirar os olhos do jornal. Só aproveitei o ar da montanha, Nicholas retrucou, sentando-se ao lado de Lu. Ele deu um leve toque no braço dela, um gesto discreto que fez o Sr. Roberto erguer uma sobrancelha. O dia seguiu tenso. Lu e Nicholas passearam pelo jardim, tentando escapar da pressão da casa, mas a sensação de que algo estava por vir não saía do ar. E então, no fim da tarde, o confronto aconteceu. O Sr. Roberto chamou os dois para a sala de estar, a lareira crepitando como pano de fundo. Dona Helena estava lá também, mas ficou em silêncio, os olhos atentos. Chega de joguinhos, o Sr. Roberto disse, cruzando os braços.
Eu sei que tem algo errado nessa história de vocês. Lu sentiu o estômago afundar. Nicholas abriu a boca para falar, mas ela foi mais rápida. O que o senhor quer dizer com isso? Perguntou, mantendo a voz firme mesmo com o coração disparado. Vocês aparecem do nada com essa história de livraria que parece ensaiada. Ele respondeu, o olhar afiado. Nicholas nunca trouxe ninguém para cá. E agora você, uma garota que não tem nada a ver com o nosso mundo. Me digam a verdade. Lu olhou para Nicholas, esperando que ele tomasse a frente, mas ele parecia congelado, os olhos fixos no pai. Então, ela respirou fundo e decidiu jogar tudo no ventilador. Tá bem, disse endireitando-se no sofá. É verdade. A gente não se conheceu numa livraria. Eu beijei ele num shopping para irritar meu ex. E ele me pediu para fingir ser namorada dele para esse plano funcionar. Mas isso não muda o que eu sinto agora. O silêncio que veio em seguida foi sufocante. Dona Helena arregalou os olhos. O Sr. Roberto ficou vermelho. E Nicholas virou para Lu, o choque estampado no rosto. Lu... Ele começou, mas ela levantou a mão para interromper. Não, deixa eu terminar, ela disse olhando para o Sr. Roberto. Eu não vim aqui atrás de dinheiro ou status. Eu vim porque ele me pediu, e porque no fundo eu quis. E sim, eu gosto dele. Não do bilionário dos outdoors, mas do cara que ri das minhas piadas ruins. E me faz sentir que eu valho mais do que acho. Se o senhor não acredita nisso, problema seu. O Sr. Roberto abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Dona Helena colocou a mão no braço dele, um gesto silencioso para acalmá-lo. Nicholas, ainda atordoado, segurou a mão de Lu, apertando com força. Ela tá falando a verdade, ele disse por fim, encarando o pai. Começou como um plano, mas não é mais. Eu gosto dela, pai. E não vou deixar você estragar isso. O Sr. Roberto ficou em silêncio por um longo momento, os olhos indo de um para o outro. Então, ele se levantou, o jornal caindo no chão. Vocês são loucos, murmurou, antes de sair da sala, a porta batendo atrás dele. Dona Helena suspirou, mas havia um brilho de aprovação nos olhos dela. Ele vai se acostumar, disse, levantando-se também. Deixem ele esfriar a cabeça. Quando ficaram sozinhos, Lu soltou o ar que nem sabia que estava segurando. Eu estraguei tudo, né? Perguntou olhando para Nicholas. Não, ele respondeu puxando-a para mais perto. Você acabou de salvar tudo. Ele a beijou de novo, dessa vez sem interrupções, e Lu sentiu o chão sumir sob os pés. Quando se afastaram, ela riu, nervosa. E agora, o que a gente faz? Agora a gente decide. Nicholas disse, os olhos brilhando. Você quer que isso seja real? Lu mordeu o lábio, o coração gritando uma resposta que ela ainda tinha medo de admitir. Quero, disse por fim a voz tremendo um pouco. Mas e você? Eu já decidi na noite passada. Ele respondeu com um sorriso que fez o peito dela aquecer. Você é o que eu quero, Lu. Sem fingimento. Eles ficaram ali, abraçados na frente da lareira, enquanto a névoa lá fora engrossava. O acordo tinha acabado, mas algo novo estava começando. Algo que nenhum dos dois esperava, mas que agora parecia inevitável. A viagem de volta de Campos do Jordão foi diferente de todas as outras. Lu e Nicholas mal falaram no carro, mas o silêncio não era pesado. Era leve, quase reconfortante, como se os dois soubessem que algo tinha mudado para sempre. A névoa da montanha ficou para trás, e quando chegaram a São Paulo, o sol da tarde já brilhava forte, refletindo no asfalto quente. Lu olhou para as ruas familiares da Muca pela janela, sentindo que, pela primeira vez em muito tempo, estava exatamente onde queria estar. E agora? Perguntou quebrando o silêncio enquanto Nicholas estacionava na frente do prédio dela. O acordo acabou, né? Ele desligou o motor e virou para ela, os olhos castanhos brilhando com algo que ela agora reconhecia como carinho. O acordo sim, disse com um sorriso de canto. Mas a gente não. Lu riu, balançando a cabeça. Você é muito convencido, sabia? Só quando eu sei que tô certo. Ele retrucou, saindo do carro e abrindo a porta para ela. Vamos subir. Quero conhecer esse gato que derruba café. Ela hesitou por um segundo, mas acabou cedendo. Subiram as escadas juntos, e quando entraram no AP, o vira-lata apareceu miando alto, como se cobrasse atenção. Esse é o terrorista, Lu disse apontando para o gato, enquanto ele se esfregava nas pernas de Nicholas. Ele tem personalidade. Nicholas comentou,
agachando para fazer um carinho no bicho. Igual a dona. Engraçadinho, Lu respondeu, jogando a bolsa no sofá. Ela foi para a cozinha pegar água, mas parou no meio do caminho, virando para ele. Sério, o que a gente faz agora? Seu pai ainda acha que eu sou uma golpista e eu não sei se consigo lidar com mais jantares tensos. Nicholas se levantou, aproximando-se dela com calma. Meu pai vai ter que engolir isso, disse firme. Ele pode ser teimoso, mas minha mãe já está do nosso lado. E eu não vou desistir de você por causa dele. Lu sentiu o peito aquecer com aquelas palavras. Você está falando como se isso fosse para valer mesmo, murmurou meio sem jeito. Por que é? Ele respondeu segurando as mãos dela. Eu te disse lá em Campos. Eu quero você, Lu. Não como parte de um plano, mas como você é. Com café derramado, gato bagunceiro e tudo. Ela olhou para ele, tentando encontrar algum sinal de dúvida, mas só viu certeza. E então, num impulso que já estava virando costume, ela o puxou para um beijo. Um beijo que não tinha nada de fingimento, só verdade. Quando se afastaram, Lu riu, o rosto quente. Tá, mas sem contrato dessa vez, hein? Sem contrato, ele prometeu rindo também. Só a gente. Os dias seguintes foram uma mistura de caos e felicidade. Nicholas cumpriu a promessa do acordo, arrumando um emprego para Lu numa editora grande. Nada de dicas de economia doméstica, mas um cargo onde ela podia escrever sobre o que quisesse. Ela pediu demissão da revista Meia Boca com um prazer quase infantil, entregando o aviso prévio com um sorriso que a chefe excêntrica não entendeu. E aos poucos, a vida dela e a de Nicholas começaram a se entrelaçar de um jeito que nenhum dos dois esperava. Uma noite, umas 2 semanas depois, eles estavam num bar simples na Vila Madalena, tomando cerveja e rindo de uma história idiota sobre o gato tentando roubar um pedaço de pizza. Foi quando Rafael apareceu. Lu viu primeiro entrando com Samantha pendurada no braço, o mesmo sorriso convencido de sempre no rosto. O estômago dela deu um nó, mas antes que pudesse reagir, Rafael os avistou. Lu? Ele chamou, aproximando-se com Samantha a reboque. Você ainda tá com esse cara? Rafael, ela disse, forçando um sorriso. Que surpresa! Desagradável. Nicholas se levantou, colocando o braço ao redor dos ombros dela, com uma naturalidade que fez Rafael franzir a testa. Ela tá comigo, disse calmo, mas com um tom que não deixava espaço para discussão. Algum problema? Samantha soltou uma risadinha forçada. Ai, Lu, você realmente deu um salto, hein? De onde você arrumou ele? De um shopping, Lu respondeu seca, e Nicholas segurou um riso ao lado dela. E você, Rafael? Como tá a corrente capitalista? Ele ficou vermelho, claramente sem resposta, e Samantha puxou o braço dele. Vamos, Rafa, não vale a pena, disse, lançando um olhar venenoso para Lu antes de arrastá-lo para longe. Quando eles sumiram na multidão, Lu caiu na gargalhada, apoiando a cabeça no ombro de Nicholas. Isso foi perfeito, disse entre risos. Valeu cada segundo daquele beijo no shopping. Eu sabia que você ia gostar, ele respondeu, beijando o topo da cabeça dela. Mas sério, você tá bem? Ela levantou o rosto, olhando para ele com um sorriso que vinha do fundo do peito. Tô ótima, disse sincera. Melhor do que nunca. O tempo passou e a vida deles encontrou um ritmo próprio. O Sr. Roberto acabou cedendo, não sem resmungar. E numa visita ao AP de Lu, até levou um presente para o gato, um ratinho de brinquedo que o bicho destruiu em 5 minutos. Dona Helena virou uma espécie de fã de Lu, sempre pedindo para ela contar histórias sobre o trabalho ou sobre as confusões do dia a dia. E Nicholas, ele se tornou o porto seguro que Lu nunca soube que precisava. Numa noite qualquer, meses depois, eles estavam no sofá do AP dela, assistindo um filme ruim e comendo pipoca. O gato dormia no canto e a geladeira, finalmente consertada, zumbia baixinho ao fundo. Lu olhou para Nicholas, que ria de uma cena idiota na TV, e sentiu uma paz que não explicava. Sabe, ela disse de repente, eu nunca agradeci direito por aquele dia no shopping. Ele virou para ela, curioso. Por quê? Porque você mudou tudo, respondeu simples. Eu beijei um estranho e acabei achando você. Nicholas sorriu, puxando-a para mais perto. E eu achei você, disse, antes de beijá-la de novo, como se fosse a coisa mais natural do mundo. E para eles, era. E assim, o que começou com um impulso de raiva num shopping, virou uma história que nenhum dos dois podia imaginar.
Uma história de verdade, com altos e baixos, mas acima de tudo, com amor. Um ano depois daquele domingo em Campos do Jordão, Lu estava na varanda do AP, agora um pouco maior, num prédio simpático na Vila Mariana, tomando café enquanto o sol da manhã aquecia a cidade. O gato vira-lata, que ela finalmente batizou de Café, ironia que Nicolas achava hilária, dormia numa almofada ao lado, o rabo balançando preguiçosamente. A geladeira nova zumbia na cozinha, e o som de Nicolas cantando desafinado no chuveiro ecoava pelo corredor. Era uma cena tão comum que Lu quase esquecia como tudo tinha começado. Quase. Ela deu um gole no café, sorrindo ao lembrar do dia no shopping. Um beijo impulsivo, uma raiva passageira contra Rafael, e agora ali estava ela, namorando um ex-bilionário convencido, que aos poucos tinha virado o cara que consertava a torneira do banheiro e brigava com ela para decidir quem lavava a louça. Nicolas não era mais só o rosto dos outdoors, ele era o parceiro que ria das piadas dela e a abraçava quando o dia no trabalho ficava pesado. O som do chuveiro parou, e minutos depois, Nicolas apareceu na varanda, cabelo molhado e uma toalha jogada no ombro. "Bom dia, rainha do café", disse beijando a testa dela antes de pegar a xícara da mão dela para roubar um gole. "Ei, pega a sua", Lu reclamou, mas riu, puxando a xícara de volta. "Você já tomou banho cantando o quê, funk?" "MPB para sua informação", ele respondeu sentando-se na cadeira ao lado. "Tô ensaiando para impressionar sua mãe no almoço de domingo." Lu revirou os olhos. "Minha mãe já te ama mais que a mim, relaxa. Ela ainda fala daquele dia que você consertou o fogão dela." "Sou um genro perfeito", ele disse com um sorriso convencido que fez Lu jogar um pano de prato nele. Eles riram juntos, o som misturando-se ao barulho da rua lá embaixo. Era uma rotina que Lu nunca imaginou querer, mas que agora não trocaria por nada. O último ano tinha sido uma montanha-russa. O emprego na editora era um sonho. Ela escrevia crônicas sobre a vida em São Paulo, misturando humor e histórias do dia a dia, e até já tinha um pequeno fã-clube nas redes sociais. Nicolas, por sua vez, estava mais leve. Ele ainda cuidava dos negócios da família, mas tinha delegado boa parte para se dedicar a projetos pessoais, como uma ONG que ajudava jovens da periferia a entrar no mercado de trabalho. "Você me inspirou", ele disse uma vez, e Lu só riu, achando que era exagero, mas no fundo ficou orgulhosa. A relação com a família Albuquerque também tinha evoluído. Dona Helena era uma presença constante, aparecendo com bolos caseiros e histórias intermináveis sobre a juventude de Nicolas. O senhor Roberto, depois de muito resmungar, finalmente aceitara Lu, ou pelo menos parara de questionar. Num churrasco na mansão, ele até elogiou o tempero do vinagrete que ela fez, o que Nicolas chamou de a maior vitória da história. Não era perfeito, mas era família. Uma família que Lu nunca esperou ter. E Rafael? Ele apareceu mais uma vez, meses atrás, numa feira de rua onde Lu e Nicolas estavam comprando pastel. Ele estava sozinho, sem Samantha, e tentou puxar papo como se nada tivesse acontecido. "Você tá bem diferente, Lu", disse com um tom que misturava surpresa e inveja. Ela só sorriu, segurando a mão de Nicolas, e respondeu: "Pois é, a vida muda quando você para de correr atrás de corrente capitalista." Rafael ficou sem graça, murmurou um "até mais" e sumiu na multidão. Foi a última vez que ela o viu, e a sensação de liberdade que veio depois foi quase tão boa quanto o pastel de queijo. Agora na varanda, Lu olhou para Nicolas, que brincava com café usando um pedaço de barbante. "Tá pensando no quê?" ele perguntou, notando o olhar dela. "Em como a gente chegou aqui", ela respondeu sincera. "Um ano atrás, eu estava jogando pão de queijo no Rafael na minha cabeça e agora, olha pra gente. Quer dizer que eu sou um upgrade do pão de queijo?" ele brincou. E Lu riu alto, quase derrubando o café de novo. "Você é mais caro que o pão de queijo, isso sim", retrucou, mas então ficou séria por um momento. "Mas sério, eu não imaginava que ia ser assim, que ia dar certo." Nicolas largou o barbante e se aproximou, segurando o rosto dela com as mãos. "Eu imaginava", disse, os olhos brilhando. "Desde o shopping eu sabia que você era diferente, só não sabia o quanto." Ela sorriu, sentindo aquele calor familiar no peito. "Você é muito convencido mesmo." "E você gosta?" ele respondeu antes de beijá-la, um beijo leve e doce que fez café miar em protesto por atenção.
Eles riram, afastando-se, e Lu descansou a cabeça no ombro dele, olhando para o céu que começava a ganhar tons de laranja. Sabe, ela disse depois de um silêncio tranquilo, eu nunca te perguntei uma coisa. O quê? Ele perguntou, curioso. O que você fez depois que eu te beijei no shopping? Tipo, naquele momento, o que passou pela sua cabeça? Nicholas ficou quieto por um segundo, como se revisse a memória. Então, riu baixo. Eu pensei, essa garota é maluca, mas eu quero saber mais. E aí, eu te segui com aquela história de noivado para ver até onde você ia. Lu arregalou os olhos, dando um tapa leve no braço dele. Você o quê? Me seguiu, seu stalker. Valeu a pena, não valeu? Ele retrucou rindo mais alto enquanto ela fingia indignação. Tá, valeu, ela admitiu sorrindo. Mas só porque eu gosto de você. Eu também gosto de você, Lu, ele disse, sério por um instante antes de voltar ao tom leve. E do café. E do pão de queijo que você ainda me deve. Eles riram de novo, o som enchendo a varanda enquanto o dia seguia seu curso. Era simples, imperfeito e completamente deles. Uma vida que começou com um beijo impulsivo e virou um lar que nenhum dos dois trocaria por nada.